O Carlos e a nação rubro-negra. Tem vinheta, Chita Velo? Boa. Vamos lá. Antes que o Carlos vá embora, Fábio Azevedo, contratações do Flamengo. O Carlos e a nação querem saber o que você tem aí, Pajé. Bom, vamos falar de contratação fora de campo, né? Porque campo, o Reinaldo Rueda até agora não sinalizou se continua ou não no Flamengo. Ele segue negociando com a Federação Chilena e tem irritado muito os dirigentes do Flamengo, porque quando perguntam, ele desconversa, ou hora diz que sim, hora diz que não, que a conversa não andou, que andou. E hoje eu recebi a informação de que ele está 80%, se fôssemos quantificar, fora do Flamengo. O Flamengo não vai ficar esperando. Claro, nem deve, né? Se ele for embora, que pague a multa. Se vai esperar a virada do ano para a multa ter um decréscimo do valor hoje de R$800 mil, ok, que pague menos mais à frente. Isso não é problema do Flamengo agora. Vai embora? Ok, então o Flamengo começa a procurar um nome. A tendência é que ele vai embora. A tendência é que ele vai embora. Hoje eu diria que é 80% certo que ele siga para a Federação Chilena, para esse novo projeto, enfim. É um dos motivos é que algumas lideranças, inclusive com jogadores, não têm um bom relacionamento com o Rueda. A proposta é muito boa. E aí uma informação que eu já trouxe há algumas semanas e ela ganhou agora uma força dentro do clube. Cuca. Treinador que já teve 2 passagens no Flamengo. O Cuca? O Cuca. Encontra resistência dentro do clube hoje, né? Tem gente que lembra do último trabalho dele, que foi no Palmeiras, que não foi um bom trabalho. Anterior a esse, sim, campeão brasileiro, mas o último e mais recente, o Cuca, que a gente está vendo aí no vídeo, não teve um grande desempenho, inclusive com problemas pessoais, interpessoais, e aí o trabalho não foi adiante. Então o Cuca hoje é um nome que a diretoria trabalha, caso efetivamente o Rueda diga, ó, vou embora, a Federação Chilena vai pagar minha multa, podem procurar um novo treinador para 2018. Até porque as contratações têm que seguir. Sob a batuta de quem? Consulta o Rueda, ainda hoje ou já pode consultar um novo treinador? A informação é de que o Rueda tem participado desse planejamento aí, de nomes e tudo, né? Tem participado. E na última sexta-feira eu falei com o Rodrigo Caetano e disse, olha, inclusive na sexta ele operou a hérnia, tenho falado com ele, mas o que eu soube internamente é que ele não tem mostrado firmeza. Não, podem continuar contando comigo que a conversa aqui não adiantou. E aí, bom? Eles não estão sentindo firmeza. E uma outra contratação fora de campo também, porque isso impacta dentro do campo, é a troca no comando do futebol, não o Rodrigo Caetano, que até mesmo é um nome que agrada a nova diretoria do Vasco, mas não deve fazer essa troca tão imediatamente não. Mas sim a saída do Moser, na função que hoje ele exerce, que é uma espécie de um elo entre os jogadores e a direção, o Rodrigo Caetano, que fica mais nas partes contratuais, ele fica mais naquela parte ligada ao jogador diretamente, e sim o Paulo César Carpegiani, que já trabalhou com o Rodrigo Caetano, foi o cara que até deu a primeira chance a ele na função. O Paulo César Carpegiani virá para assumir a função do Moser. Inclusive, pode se tornar também, por essa resistência que você disse que há ao nome do Cuca dentro do Flamengo, uma opção para técnico também do Flamengo, Carpegiani, né? Ele é um outro nome que também é citado, caso o Rueda não fique. Caso o Rueda não fique e o Cuca não tem o seu nome aprovado na maioria, né? Dentro do Flamengo. Uma contratação para o Carlos, né? Que estava indo embora. Carlos, acho que ele está em casa ainda. Não, calma, aí, Carlos. Se sair com o aplicativo, aquela dica do João. Tem algumas que a gente vai trazer ao longo do programa, finalizando algumas apurações aqui ao longo do expediente. Mais uma que a gente pode reforçar, que o Pascoal trouxe dentro do Fox Sport Rádio hoje. A negociação Flamengo-Pablo está sacramentada. Opa! São 3 pontas no negócio. Flamengo, Pablo e Bordeaux. Flamengo e Pablo, tudo certo. Salário, tempo de contrato, luva, está resolvido. Agora é Flamengo e Bordeaux. Ainda falta muito? Falta outra parte do negócio. O Bordeaux exige o mesmo pagamento que exigia ao Corinthians, o que para o Flamengo foi um bom sinal, mas ainda é elevado. Hoje é algo em torno de 12 milhões de reais. Sim. O Flamengo quer tentar cair um pouco esse valor e financiar, né? Dar um pouco mais de diferença. Porque eu lembro, o Flamengo tem 15 milhões de reais no orçamento previsto para 2018 para aquisições. Mas desses 15 milhões, 10 terão que vir de vendas, de negociações. Por isso o Flamengo também está abrindo espaço na sua folha. Alguns jogadores vão embora. O Muralha tem uma proposta do México e outra do Japão. A tendência é que ele vá para o México. Rafael Vaz deve ser emprestado também. Gabriel, Mancoejo, tem alguns jogadores de saída para aliviar um pouco a folha do Flamengo. E não está descartada a saída do Geovânio. Mas daqui a pouco eu explico por quê. Muito bem, Mano, você acha que o Pablo ele vai dar certo no Flamengo, como ele deu no Corinthians? Você apostaria nisso? Eu acho que sim, João. O time do Flamengo ele tem aí um déficit no setor defensivo. Por mais que o Juan tenha jogado muito, o Hever ele acabou se machucando, o Rodolfo não deu conta do recado como se esperava.
Eu acho que se o Pablo chega hoje no Flamengo, ele resolve o problema da zaga. Imagina, Pablo e Juan. Rapaz, que zaga é essa, hein? E sobra ainda um Hever ali como uma primeira opção ali para substituir. Pô, a zaga do Flamengo melhora. Aí você tem à frente aí o Cuéllar jogando muito, eu acho que dá uma estabilizada. E tem também o papo do Zeca, né? Que o Flamengo tá O Zeca tá bem adiantado também. Pode jogar na direita ou na esquerda. Pô, ele fala, acordei hoje eu quero ir jogar na esquerda. Ele toma o lugar do Trauco. Aí ele, não, eu quero ir pra direita, toma o lugar do Pará. O Zeca joga onde quiser. O Flamengo quer recuperar o Rômulo, né? Que chegou para ser titular. E aí não. Quer recuperar o Rômulo. Li em alguns lugares que o Flamengo quer. Ele é bom jogador. Quer sim recuperar ele é bom jogador. Bom jogador o Rômulo. Eu não mandaria embora, eu emprestaria o Mancoejo. Eu acho que o Mancoejo é um cara interessante para ser a primeira opção ao Diego e também ao Everton Ribeiro. Eu acho ele pouco utilizado. E na função dele, né? Exatamente, no time do Flamengo. O Mancoejo tem uma boa chance de voltar para o time de coração dele onde ele jogava, o Independiente. O Independiente tem intenção de sondar o Flamengo para saber se há a possibilidade. Eu perguntei a um torcedor do Independiente, quando eu fui lá fazer Independiente e Flamengo, o que ele achava do Mancoejo. Né? Eu perguntei, e realmente aqui ele jogou muita bola, ele é um ídolo da torcida? Ele falou, não, ele não é um ídolo, ele é um jogador muito querido pela torcida, porque ele sempre disse que o Independiente é o time do coração dele, então o torcedor gosta disso. Mas ele falou, o Mancoejo aqui foi... Ele fez exatamente assim. Eu entendi. E no Flamengo? Menos né? E quanto ao treinador, João, eu gostaria muito de ver o Carpegiani de volta ao time do Flamengo. Acho que é melhor nesse projeto agora. Porque eu não me lembro se ele depois de 83, ele retornou ao Flamengo. Retornou. Então, provavelmente, quando ele retornou, o Flamengo devia estar naquela situação, meio sem dinheiro. Sucesso, aquela coisa tem identificação. Agora é um projeto de montar um grande time, salários em dia. Ele pode ter uma tranquilidade que da outra vez ele não teve. Exatamente. E ele foi uma outra muito estrutura, bem agora no Bahia, uma outra realidade no Flamengo, né? Ele é um cara inteligente, que para treinador, acho que cedo ainda para ele assumir um cargo administrativo. Acho que dá para ele queimar um pouco de lenha ainda aí. O Cuca, eu tenho a impressão de que pelo que ele tem feito, ele é um treinador num patamar acima do Carpegiani, né? Mas a resistência a ele internamente é muito grande. O Jupp Heynckes está com 74 anos, já tinha se aposentado. Interrompeu a aposentadoria, olha o que ele está fazendo com o Bayern. É que nesses países não existe um preconceito. 60 e pouco. Então, não existe um preconceito que existe aqui. Por exemplo, aqui no Brasil existe sim. Em alguns países, um zagueiro como o Juan seria titular de seleção. É fato. Aqui não é nem citado, não que eu esteja pedindo. Mas tem o Miranda lá fora. Não, calma lá. Mas em alguns países, e países de tradição no futebol, o Juan, jogando o que joga hoje, seria inquestionável. Em termos de seleção. Aqui, passa dos 30 e pouco. Treinador passa dos 65. Isso aí já era. Isso aí está desatualizado. O treinador ele não está desatualizado por causa da idade. Ele está desatualizado por causa das ideias. Existe um preconceito contra idosos mesmo, você tem razão. Exatamente. Que temos nesse país, o Carpegiani é um cara veterano, mesmo, mas ele é atualizadíssimo. Mas do Juan você tiraria quem para levar o Juan? Não, eu não estou falando que eu levaria. Porque o Miranda não tem mais 18. Mano, interprete. Thiago Silva. Interprete. Se fosse em outro país, entendeu? Em outros países de ponta do futebol. Estamos no Brasil. De ponta do futebol. Você entendeu? O Dinossauro foi titular da Itália com 42 anos, ou 41 anos. 42, campeão do mundo. Gente aí, Falando foi Copa de seleção brasileira, agora há pouco eu falei, será que o Roberto Firmino é um homem? Ele fez 2 gols hoje, vitória do Liverpool contra o Lanterna lá do Campeonato Inglês, o Swansea, 5-0. Mas lá ele joga muito. O detalhe o Felipe Coutinho fez um senhor gol. É fantástico. Esse é monstro. Esse está garantido. Joga muito. O Felipe Coutinho fez um gol hoje na vitória do Liverpool. Sensacional. Felipe Coutinho é o melhor brasileiro da história da Premier League. Até hoje não tivemos um brasileiro na Premier League, no futebol inglês, que joga a bola. Mas você não acha que o Gabriel Jesus pode vir a ser? Pode vir a ser. Mas hoje... Mas, por enquanto, eu acho que o Felipe Coutinho está nessa frente. Por isso, o Barcelona não vai poder tirá-lo só com um caminhão de dinheiro. Terá que trazer uma frota. É verdade. Porque não tem preço, não tem multa rescisória. Galera, o mercado da bola gira. Já a gente volta a falar do Flamengo. Fábio Azevedo tem outras notícias do Flamengo. Vamos falar do Grêmio, que está contratando um atacante que vem da Argentina, hein? E é bom esse cara, a gente já fez muito jogo dele, viu? Seu Cassino, o seu Silva é bom. Eu só queria saber quem que é o médico do Colo-Colo. É o médico do Colo-Colo, nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre panetone, rabanada e outras coisas mais. Mas agora vamos até Terra Boa, vamos a Pernambuco.
Mercado da Bola, manda pro ar. Nosso querido companheiro da Rádio Jornal do Recife, Leonardo Boris, está na linha com a gente e pode trazer informações importantes em relação a Diego Souza.